Estamos aí gravando a nossa sexta e última aula, isto mesmo, a sexta e última aula desta matéria do curso básico em teologia, turma das quartas-feiras, síntese do Novo Testamento. Síntese do Novo Testamento, turma das quartas-feiras, curso básico em teologia. Hoje é quarta-feira, 24 de abril de 2024. Repito, hoje é quarta-feira, 24 de abril de 2024. Permitindo Deus, na próxima semana, né, dia 1 de maio ou 1º de maio, teremos a nossa provinha, e aí depois da prova eu estarei conversando em off com o irmão Kleber, com a irmã Isabel, sobre se que desejarão ou não passar para o médio, que funciona todas as segundas-feiras no mesmo horário, de 8h15 às 10, só que vocês só poderão entrar no início da próxima matéria, que, se não me engano, vai acontecer na segunda ou na primeira segunda-feira de maio. Eu vou conferir na agenda, no calendário direitinho, mas eu já deixo vocês informados já na quinta da semana que vem. A prova vai ser na quarta, então na quinta da semana que vem eu já vou estar fazendo contato com vocês. Irmão Kleber, durante a tarde, qual o melhor horário que eu posso falar com o irmão ao telefone? Depois entre 4 Para e mim só pode 7. ter horário. De Qualquer manhã, horário. tarde. Tá, no Uhum. de manhã para mim é muito complicado. De manhã eu dou muito atendimento, é bem complicado. Então eu vou ligar na quinta-feira que vem, ou seja, a palavra vai ser na quarta, então na quinta, no dia 2 de maio, eu vou lhe chamar, desculpe, eu vou lhe chamar entre 4 e 6. Irmã Isabel, o melhor horário que eu posso me comunicar com a senhora à tarde? Depois das 5. Das 5, poderia ser entre 5 e 6. Sim. 5h30 e 6, isso. Vamos deixar assim, entre 5h30 e 6h30. Isso, para dar mais elasticidade para a senhora. Então, na quinta, 2 de maio, entre 5h30 e 6h30. O Kleber já é um pouquinho mais elástico, eu chamo ele um pouquinho antes. Aí depois, entre 5h30 e 6, eu chamo a senhora em off para nós conversarmos sobre a sua passagem, a sua transferência para o médio, caso a senhora assim deseje. Vamos lá, gente. Temos muito trabalho pela frente. Página 32. 32. Vamos então hoje entrar nas cartas paulinas, nas cartas gerais, no que resta, né, do nosso conteúdo. Antes de eu entrar nas cartas gerais, nas cartas paulinas, cartas gerais, e dar uma pincelada no livro do Apocalipse, vamos aos nossos slides, só fazer um bem rápido resuminho de tudo que a gente até o momento conseguiu estudar, mas pelo menos envolvendo os evangelhos, tá? E Atos dos Apóstolos, que foi uma temática bastante interessante. Bom, aqui nós estamos vendo, todos estão vendo aqui o slide? Quero ter certeza. Isso, quando o Kleber levanta a mão, todo mundo levanta por ele, né? Porque o Kleber é o líder, né? Ele grita, ele fala e acontece. Mas amém. Vamos lá. Quando nós estudamos os evangelhos, sem dúvida nenhuma, o tema dos evangelhos é o Senhor Jesus Cristo. E aí nós podemos dividir o estudo dos evangelhos nessa temática que é bastante interessante, né? Ou seriam em 3 partes. Número 1, apresentam a biografia de Jesus. 2, registram, né, o seu ministério e historiam seu sacrifício. Então, vamos lá. Os evangelhos apresentam a biografia de Jesus, apresentam a sua família, nacionalidade, naturalidade, ofício e idade. Registra o seu ministério, né? E o seu ministério foi dividido em 3 atitudes ou 3 ações, e elas são representadas por 3 palavras gregas. Primeiro, seu ministério foi registrado pelo ato de pregar, ligado à palavra grega kérima. Segundo, foi ligado a ser um ensinador dos ensinadores, ligado à palavra grega didaquê. E ele foi o curador, aquele que cura, ligado à palavra grega teurapeuen. Número 3, os evangelhos historiam seu sacrifício, seu flagelo, morte na cruz, ressurreição e assunção, ou seja, sua elevação aos céus. Com respeito também
a vida de Jesus, né? Nós temos o anúncio do seu nascimento, nascimento em Belém, fuga para o Egito, retorno para Nazaré, Jesus no templo aos 12 anos, seu batismo no Rio de Jordão aos 30 anos e o seu ministério dividido em duas partes, né? Na parte norte de Israel, na Galiléia, e na parte sul, em Judéia. Na Galiléia, destacamos o Sermão do Monte, para praticamente todas as parábolas de Jesus aconteceram na Galiléia, e a sua elevação, a assunção aos céus, se deu na região da Galiléia. O ministério na Judéia, entre os debates no templo, a entrada triunfal, a profecia escatológica, registrada em Mateus 24 e Lucas 21, o seu julgamento, condenação e ressurreição. Então, esse seria, de uma maneira bem resumida, a temática dos evangelhos. Nós estamos aqui agora olhando um mapinha, só para você não se esquecer da matéria de geografia bíblica, né? Os lugares que Jesus passou, né? A flechinha vermelha aponta para a região da Galileia, né? Bem juntinha do Mar da Galileia. Então tem aqui um mapa maior que você vê então as cidades que Jesus trafegou no seu ministério na Galileia: Cesareia de Filipe, Corazim, Betsaida, Cafarnaum, Genezaré, Caná, Nazaré, Naim, Tiberíades e Gadara. Praticamente todas essas cidades circunvizinhas ou ao redor do Mar da Galileia. Também Jesus passou rapidamente por Samaria, em Samaria e Sicar. Seu ministério na Judéia, né, como estamos vendo aqui no mapinha, né, as bolinhas amarelas, mostram as cidades pelas quais ele passou: Emaús, Betfagé, Jerusalém, Betânia, Belém, Jericó e Beteabara, do outro lado do Rio Jordão, né, e também Jericó. Nós temos aqui um mapinha da antiga cidade de Jerusalém, isso nos tempos do Senhor Jesus. E aqui entramos agora na temática de Atos dos Apóstolos, né? É um livro muito interessante, porque, como já estudamos, né, tivemos praticamente 2 aulas estudando sobre Atos dos Apóstolos. Ele é dividido em 2 partes. A primeira parte vai de Atos do capítulo 1 ao capítulo 12, que envolve o ministério do apóstolo Pedro. E a segunda parte dos capítulos 13 ao 28, que envolve o ministério do apóstolo Paulo. Vamos lá, rapidinho, de maneira resumida, como é que se deu o ministério de Pedro, né, do apóstolo Pedro, registrados os acontecimentos entre Atos capítulo 1 e capítulo 12. A promessa do Espírito Santo, o dia de Pentecostes, as primeiras conversões, a vida dos primeiros cristãos, o diaconato, o primeiro martírio, perseguições judaicas sobre a igreja, expansão do evangelho, conversão de Saulo, diversas curas do centurião Cornélio, o evangelho na Síria, ou seja, em Antioquia da Síria, e a morte de Tiago e prisão de Pedro. Então, esses foram os acontecimentos mais marcantes do ministério de Pedro. Já no ministério de Paulo, que foi de Atos 13 ao 28, no capítulo 13 até o 28, destacamos a igreja na Síria, ou seja, em Antioquia da Síria, a primeira viagem missionária, o concílio de Jerusalém, a segunda e terceira viagem missionária, a prisão em Jerusalém, a defesa perante o Sinédrio, a defesa perante Félix, a defesa perante Festo, a defesa perante Herodes Agripa II, o naufrágio a caminho da Itália e em Malta entre os bárbaros e a chegada de Paulo a Roma. Este é o resuminho bem objetivo e prático do livro de Atos dos Apóstolos. Os mapinhas que já vimos na nossa apostila da primeira viagem, da segunda viagem, da terceira viagem e da viagem missionária de Paulo a Roma. Aqui temos a visão do Areópago, né, onde Paulo pregou, segundo o livro de Atos dos Apóstolos, sobre o Deus desconhecido. Ele é o chamado Anfiteatro de Dionísio. Está aí em Atenas, na Grécia, para quem quiser ver. Está bem conservado, né, comparado que tem 3.700 anos de vida. Vamos entrar hoje no estudo das epístolas. Aqui eu coloquei epístolas, mas faltou o O, né? Digitei errado. Né? E o tema são as igrejas. Vamos ter uma visão bem rápida, primeiro, das epístolas de Paulo, 13. A epístola de Tiago, 1.
a de Pedro, 2, de João, 4 epístolas, incluindo, claro, o Apocalipse. A epístola de Judas, uma epístola, e a epístola aos Hebreus. Qual é o objetivo, a finalidade das epístolas? De dirigir, aconselhar e instruir nos seus primeiros desenvolvimentos as igrejas recém-formadas, ou para ajudar os responsáveis por pastoreá-las e administrá-las. Vamos também fazer uma rápida viagem nas 7 igrejas, né, da Ásia Menor, que são as igrejas do Apocalipse: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então, isso aqui é só para nós termos uma pequena visão gráfica do que nós vamos, a partir de agora, começarmos a estudar. Vamos então lá na nossa apostila, página 32, Cartas Paulinas. As epístolas ou cartas representam o gênero predominante no Novo Testamento. Por que eu digo predominante? Porque eles dominam mais de 45% do Novo Testamento. Então, se quiser anotar aí, as epístolas dominam mais de 45% do Novo Testamento. Na verdade, 58%. Vou dar um número exato, tá? 58% é o que dominam as epístolas dentro do conteúdo do Novo Testamento. Só as de Paulo são 40%, só de Paulo, não é? 40%, que são 13 epístolas. E aí, em comparação às demais outras epístolas, eleva-se ao total de 58%. É uma combinação de uma correspondência privada e um discurso público, e geralmente tratavam de um só tema. Algumas epístolas são uma exposição relativamente sistemática da doutrina, mas a maior parte são estruturadas bastante como as cartas que nós escrevemos e recebemos. Por falar em escrever cartas, né, nós estamos vivendo numa época da tecnologia que chegou a um avanço tão absurdo, tão grande, que hoje as pessoas, pelo menos, não digo eu, porque eu ainda sou a moda antiga, mas a maioria hoje escreve carta assim, ó, digitando no computador. Eu sou do tempo que ainda, você pode não acreditar, ainda tem uma máquina de escrever, lá com teclado e tudo. E eu tenho uma dificuldade enorme de encontrar fita para minha máquina. Misericórdia, né? Eu tenho uma Olivetti do Brasil, ela tem 45 anos de idade. Se você olhar, porque é isso, pastor? Está novinha. Não, tudo que eu tenho a título de eletrônico, eu mantenho o mais conservado possível. E olha, quem olha assim, pastor, isso é um museu. Não, não é um museu, não, é uma relíquia que eu luto para manter. Tem 45 anos de idade e eu estou com uma dificuldade enorme de encontrar fita para essa máquina. Lembra aquela fita vermelha e preta? É a minha máquina, né? É mais ou menos desse tamanho, pouquinho barulhenta, mas eu amo, não abro mão dessa máquina. Eu ainda sou na moda antiga. Muito assim, dificilmente eu deixo de usá-la. E eu confesso, quando eu escrevo cartas, eu gosto de escrever à mão. Mas o senhor é moda antiga, só meia moda antiga, não tenho vergonha de dizer não. Só quando eu. A única coisa que eu digito mesmo são as apostilas das nossas aulas, das nossas matérias. Mas se um dia eu mandar uma carta para o Kleber não se assusta. Vai receber ela de punho, de meu próprio punho, né? E assinado por mim, né? Eu só da moda antiga, né? Hoje em dia eu recebo carta digitalizada. Eu falei, Jesus, ninguém mais gosta de ou escrever a máquina de escrever a moda antiga ou de punho. De punho é muito difícil, é muito raro. Só tem um pastor que eu me correspondo com ele na Itália, que ele também é meio moda antiga, né? Ele tem 86 anos e ele manda para mim a carta escrita, tem uma letra até muito bonita, né? Manda uma carta grossa, né? Quando chega aquele pacotão no correio de 9, 10 páginas, e é o pastor Ferrari, ele chama-se Armando Ferrari, um italianão, né, de 86 anos, enxerga perfeitamente, tem uma cabeça, uma memória e ama usar, né, a carta por escrito. Então, está se tornando, nós, né, como alguns somos agora objetos de extinção, né, indivíduos que estamos em fase de extinção, porque gostamos de escrever as cartas a punho. E as epístolas de Paulo não foram diferentes, foram todas escritas à mão. Todas, porque não existia, né, a tecnologia que dispomos nos dias de hoje. As cartas antigas, olha o detalhe aqui na apostila, assim como hoje em dia
tinha um modelo padrão. Qual é o modelo padrão das cartas antigas? Cabeçalho, nome do remetente e do destinatário, saudação inicial, mensagem, agradecimento, preces, orientações, explanações, saudação final do próprio autor e às vezes também de amigos e conhecidos mútuos. Esse era o padrão das cartas antigas. Nós não podemos nos basear nos modelos atuais que não tem nada a ver. As epístolas bíblicas carregam algumas particularidades. Olha só, especialmente as paulinas. Enquanto a média do número de palavras de uma carta antiga girava em torno de 1.300 palavras, olha só, a carta aos Romanos, por exemplo, tem 7.114 palavras. Uau! É a mais longa de todas as cartas do apóstolo Paulo. Se você observar na estatística, né? Quem se lembra? Quantos capítulos, sem olhar na Bíblia? Vamos ver se alguém tem de memória. Quantos capítulos tem a Epístola aos Romanos? 16. 16. É a mais longa de todas as epístolas do apóstolo Paulo. E olha, por ser longa, ela carrega também um número muito interessante, de 7.114 palavras. Por isso, várias vezes, Paulo e outros, como Pedro, usavam a ajuda de amanuenses, que eram escribas ou secretários formados, os quais eram contratados para escrever o que lhes era ditado pelo verdadeiro autor da carta ou documento. Seriam hoje os taquígrafos. Não sei se vocês já ouviram falar do que é taquigrafia. Seria aquela pessoa que ela está usando uma maquininha, ela é parecida com uma máquina de escrever, mas não é. Ela chama-se taquígrafo. E a pessoa está ouvindo e está passando no formato escrito, que não é exatamente como a máquina de escrever. Ou seja, os amanuenses era uma profissão muito honrosa, muito digna, né? Que hoje em dia não se vê praticamente em quase nenhum lugar. Só dentro das universidades que nós encontramos algo parecido ao que foram os amanuenses, porque eles eram contratados, repito, para escrever o que lhes era dito pelo verdadeiro autor da carta ou documento. Uma evidência do trabalho de um amanuense se pode notar pelas saudações e ou conclusões finais de próprio punho escritas por Paulo no final de algumas de suas epístolas. Vamos ler esses textos. Não sei se você já teve o tempo de observar isso. São finalizações das epístolas que Paulo, o próprio autor, faz o registro de próprio punho. Isso quer dizer que o demais conteúdo das suas epístolas não foram escritas de próprio punho pelo apóstolo Paulo. Foram simplesmente ditadas, né, para os amanuenses, e os amanuenses eles faziam o registro praticamente de 97, 98, 99% de todo o conteúdo. Só a finalização da epístola aqui a Paulo, então, com a própria mão, com o próprio punho, fazia o registro. Romanos 16, 22. Vamos lá em Romanos 16, 22. Eu, Tércio, que esta carta escrevi, vos saúdo no Senhor. Tá aqui, se quiser anotar, quem escreveu literalmente a carta aos Romanos, ou Epístola aos Romanos? Tércio. Embora Paulo, ditando. Então, Tércio foi quem? Um amanuense. O secretário que ouviu o ditado de toda a revelação de Deus para a redação da epístola aos Romanos, né? Porque foi uma epístola, uma carta dirigida à igreja de Roma, ali na Itália. Aí, a partir do versículo 23, aí sim, aí é Paulo com a sua própria mão, porque ele está trazendo o que? As saudações. Olha lá, o 23. Saúda-vos, Gaio, meu hospedeiro e de toda a igreja. Saúdo-vos, Erasto, procurador da cidade, e também o irmão, irmão quarto. Que interessante, né? Os nomes romanos, né? Você já ouviu falar o irmão quarto? Você pode não acreditar, eu conheço um pastor em Rhode Island, ele é brasileiro, de uma igreja batista, chama-se irmão quarto terceiro.
Quarto Terceiro de Menezes. Olha que nome engenhoso, gente. Isso é criativo, né? Quarto Terceiro de Menezes. A esposa dele faz assim, uma brincadeira. Você é o quarto da minha vida, mas é o terceiro mais importante. Uau! Quarto terceiro. Já imaginou, Kleber? Tu com esse nome? Quarto Terceiro de Menezes? Olha, eu ficaria traumatizado que alguém me chamasse de Quarto Terceiro. Meu Deus, porque ele é filho de pastores batistas, né? E o pastor teve essa ideia louca, né? O pai dele, né? Desse pastor, dá o nome do filho de Quarto Terceiro, né? Ué, não é bíblico, irmão, é bíblico, tá lá em Romanos 16, 23, eu sei, mas chamar o filho de Quarto Terceiro é um negócio curioso, mas deixa quieto. São gostos das pessoas antigas, mas vamos lá. Então, tá aqui nós temos o irmão quarto, né? Se você um dia, né? Uma curiosidade bíblica. Aonde lemos na Bíblia alguém com nome de número? Tá aí, quarto, o irmão quarto, anote aí, Romanos 16, 23. Aí no 24, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Aí no versículo 25 e 26 ele está dando o encerramento da saudação. Esse encerramento, se você quiser anotar em algum lugar, é interessante. Na teologia, ele é chamado de doxologia. D-O-X-O-L-O-G-I-A. Doxologia. O que é doxologia? É um encerramento, as últimas partes de uma saudação. Então, na teologia, esse termo é muito usado para as cartas, né? Tanto as de Paulo como as cartas gerais. Então, todas as saudações finais, e elas geralmente estão no finzinho das epístolas, elas são consideradas doxologias. Vamos lá em 2 de Tessalonicenses 3,17. Uma outra característica de punho próprio do apóstolo Paulo. Segunda carta aos Tessalonicenses, aí é Paulo se dirigindo à igreja em Tessalônica, na Macedônia, Grécia, do capítulo 3, versículo 17. Olha só, ele mesmo aqui faz questão de dizer, ó, saudação da minha própria mão, de mim, Paulo, que é o sinal em todas as epístolas. Assim escrevo. Estão entendendo, irmãos? Todo o restante das epístolas eram escritas pelos seus amanuenses ou secretários. Quando entrava na saudação final, aí não era mais o secretário, era o próprio Paulo que pegava a pena, não era caneta, era a pena, e lá no manuscrito ele registrava de próprio punho. Tanto aqui que na 2 de Tessalonicenses 3,17, ele faz questão de dizer que é ele quem dá os últimos registros das suas epístolas. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 16. Na verdade, as duas maiores epístolas de Paulo são Romanos e 1 de Coríntios, porque 1 de Coríntios também fecha com 16 capítulos. 1 de Coríntios, capítulo 16, versículo 21. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 16, verso 21. Então, lembrando, né, que as duas maiores epístolas de Paulo, Romanos e 1 aos Coríntios. 1 aos Coríntios 16, 21, lemos: saudação da minha própria mão. De novo, faz questão de dizer, de Paulo. Bem característico do apóstolo Paulo, né? Então tá lá. 1 de Coríntios 16, 21. Colossenses 4, 18. Se você nunca observou essa curiosidade, anote aí. É muitíssimo interessante. E são poucas pessoas que observam essa característica em particular. Colossenses 4, 18. De novo, gente, interessante. Saudação de minha mão, de Paulo. Lembrai-vos das minhas prisões. A graça seja convosco. Amém. Então, Paulo deixa bem claro, ó, até o versículo anterior foi o meu amanuense que escreveu. Daqui para frente sou eu. Eu que escrevo com a minha própria mão. Filemon, verso 19. Eu coloquei aí 1,19 só para você ter uma visão de quantidade. Mas Filemon
não é dividido em capítulos. Filemão só tem um grupo de versículos, igual a epístola de Judas, né? Judas também não é dividido em capítulos. Judas é somente um grupinho de versículos. Vamos lá. E é tão pequenininho Filemão que você pode ter certeza, né? Você fica batalhando para encontrar Filemão lá no finzinho do Novo Testamento, porque ele é muito pequenininho, fica bem complicado para encontrar. Eu estou aqui batalhando na minha Bíblia. E eu li ontem, Filemão, né? Filemão tem que marcar. Filemão tem entre Hebreus e Tito, depois de Tito e antes de Hebreus. Filemão, verso 19. Eu, Paulo, de minha própria mão, o escrevi. Eu o pagarei para não te dizer que ainda mesmo a ti próprio, a mim te deves. Então vocês observam que Paulo faz questão de dizer: fui eu que essa partezinha da carta da epístola fiz o meu próprio registro com a minha própria mão. Paulo foi então responsável por 13 livros do Novo Testamento e são divididos em dois grupos, né? Então preste atenção aqui na nossa apostila. As epístolas de Paulo foram divididas em dois grupos. As epístolas doutrinárias. O que é uma epístola doutrinária? É uma epístola que ensina princípios da palavra de Deus, como salvação, pecado, arrependimento, batismo no Espírito Santo e etc. Então, isso chama-se doutrina, são princípios bíblicos. Vamos conhecer então as epístolas doutrinárias, né? Quais são ou quais foram as epístolas doutrinárias? São Romanos, as duas aos Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, as duas aos Tessalonicenses, e aí entra as pastorais, que foram 4, as duas a Timóteo, Tito e Filemão. Vamos então rapidamente conhecer um pouquinho de cada uma delas. Romanos. A data da sua redação, provavelmente entre os anos 55 e 57 depois de Cristo. Local de escrita, Corinto. Pergunto a vocês, em que país se encontrava a cidade de Corinto? Vamos lá, se alguém se lembra. Relembrando geografia bíblica, para quem estudou. A cidade de Corinto se encontrava em qual país da Europa? Em Roma? Não. Como é que tu consegue, Kleber, pegar uma cidade e colocar dentro de outra? Gente, ficou gravado isso. Não, o Kleber fez uma acrobacia geográfica. Pegou Roma e jogou dentro de Corinto. Quebrou tudo. Quebrou tanto Roma como Corinto. Não, eu te dou um desconto, Kleber. Tu vieste de um dia bem cansativo, então a tua mente está dando algumas pequenas voltas, tá? Fica tranquilo, eu entendi perfeitamente. Mas vamos lá. É em Essa Éfeso. de... Éfeso. Não, como é que você consegue fazer isso? Hoje o povo tá difícil, tá pegando uma cidade e jogando dentro de outra. Como Hoje é que a é mente isso? não tá funcionando bem, não. Gente, olha, o Kleber pega Roma e joga dentro de Corinto. A irmã Angélica pega Corinto e joga dentro de Éfeso. Irmã Isabel, me salva a situação, por favor. Em que país se encontrava a cidade de Corinto? Na Síria. Uau, a senhora conseguiu afastar 1.010 quilômetros de distância. Corinto, Grécia, Grécia, Grécia. Eita, vamos ter que Não ia sair, fazer. não. Vocês vão ter que reler a apostila de geografia bíblica. Eu acredito que vocês têm essa apostila. Então vão ter que reler. Corinto situava-se na Grécia. Está na Grécia, até hoje ela existe. É uma cidade lindíssima, lindíssima, lindíssima. E Roma situa-se na Itália. É a capital da Itália. Pelo contrário, Corinto não é hoje a capital da Grécia, é Atenas.
Ah, então, por favor, não me deixem preocupados que vocês estão fazendo aí uma salada na geografia bíblica, senão eu vou ter que repetir essa matéria com vocês. Aí eu não vou soltar vocês tão fácil do básico em teologia. Vão ter que fazer de novo a geografia bíblica para vocês passarem bem, para pelo menos a irmã Isabel e o irmão Kleber irem para o médio já tendo, ó. Passamos bem em geografia, né? Mas, por favor, Kleber, não coloca Roma dentro de Corinto, não, que dá um problema. E, irmã Isabel, não joga Corinto na Síria, não, que não vai dar guerra. Da guerra civil lá, né? O presidente da Síria vai se sentir até ofendido. Mas são lapsos de memória, eu entendo. Vocês passaram um dia cansativo, trabalharam muito, aí a mente faz isso. Dá um pequeno curto-circuito, né? Mas depois de descansado, vocês vão recapacitar, né? Vão se lembrar do que acabaram de falar. Vamos lá. Então, Corinto foi o local da escrita da Epístola aos Romanos. Era uma comunidade de cristãos judeus vindos da Palestina e da Síria, provavelmente expulsos pelo imperador Cláudio no ano 49 e também por gentios. Perdão. O propósito expõe de maneira serena e organizada o que já havia exposto em Gálatas, a gratuidade da salvação que vem pela fé. Paulo opõe o Cristo justiça de Deus ao Cristo da justiça humana, que os homens pretendiam merecer por seus próprios esforços. Paulo diz que a morte e a ressurreição de Jesus operaram a destruição da humanidade antiga, viciada pelo pecado de Adão, e a recriação de uma humanidade nova. Paulo também fala da adoção dos gentios à família de Deus e faz um apelo para que os romanos apoiassem a sua viagem missionária à Espanha, para vocês verem como é interessante o conteúdo da Epístola aos Romanos. Primeira carta aos Coríntios, né? Então, Paulo dirigiu essas duas cartas à igreja situada na cidade de Corinto, na Grécia. Aí, irmã a Angélica, ela talvez fez essa confusãozinha, né? Porque a Epístola aos Romanos foi escrita na cidade de Éfeso. Tá aí, ó. Éfeso foi o local da escrita. E aconteceu provavelmente entre os anos 55 e 56 depois de Cristo. A cidade de Corinto, ali foi fundada a igreja na cidade de Corinto, foi fundada na casa de Priscila e Áquila, artesãos com quem Paulo trabalhou. Havia várias classes sociais, a maioria era gente pobre, sobretudo escravos. A cidade era famosa por seus cultos pagãos, sua promiscuidade, seus eventos culturais e um importante centro de comércio, né? Eu conheço a cidade de Éfeso, situa-se hoje na Turquia, tem ruínas fantásticas, muitas delas bem conservadas e preservadas. Mas no passado, né, no tempo de Paulo, era uma cidade muito idólatra, muito carregada de idolatria, muito carregada de promiscuidade, ou seja, os prostíbulos eram enormes e em grandíssima quantidade, e tinham eventos culturais variados e um importante centro de comércio. Foi lá que Paulo teve, né, o grande confronto com os comerciantes que vendiam estatuetas, lembram-se da deusa Diana. Então Paulo chegou lá, evangelizou e fez com que as pessoas rejeitassem as estatuetas dos comerciantes. Eles ficaram indignados, porque estava roubando o lucro das suas vendas, do seu comércio. E indignados começaram a gritar: grande é Diana dos Efésios. Já leram esse texto em algum lugar no Novo Sim. Testamento? Grande é Diana dos Efésios. Então, Paulo esteve num lugar muito carregado de paganismo e de idolatria. O propósito da primeira carta aos Coríntios trata de problemas vividos pela comunidade, informações e decisões cruciais para o cristianismo primitivo. Paulo busca resolver uma questão de disputa dentro da igreja e falta de unidade. Era uma igreja muito confusa, cheia dos dons espirituais, mas muito problemática com o problema da unidade. Parece até nos dias de hoje, né? As igrejas que, infelizmente, sem crítica nenhuma. Parece que nós estamos vendo o mesmo quadro daquelas igrejas no passado, vemos nos dias de hoje, né? Igrejas carregadas em dons espirituais, mas tão pobres, tão necessitadas
do amor de Cristo para promover o quê? A unidade. Lembrem que consiste a verdadeira liberdade da vida cristã, santificação do corpo, a diversidade dos dons, a centralidade do amor, que é o fundamento da igreja. Já a segunda carta aos Coríntios, foi provavelmente escrita no ano 57 depois de Cristo e no mesmo lugar, na cidade de Éfeso. O propósito foi um pouquinho diferente. Paulo defende o seu apostolado diante daqueles que queriam afastar a comunidade de Paulo, alegando que ele não era o apóstolo e, portanto, que sua mensagem não merecia a consideração dos coríntios. Se você ler com atenção, Paulo é acusado de ser um falso apóstolo. Daí ele levanta a sua defesa, apresentando que ele foi chamado para ser servo, para ser enviado, e essa é a temática da segunda carta aos Coríntios. Gálatas, isso aqui é importante a gente ressaltar uns detalhezinhos aqui, ó. A carta aos Gálatas foi escrita entre 48 e 52 depois de Cristo. O local da escrita, provavelmente Antioquia, e provavelmente também tenha sido a primeira carta em ter sido escrita de todas as epístolas. A comunidade era formada por 4 cidades. Eu faço aqui um importante adendo, uma importante observação. Você vai ouvir pregadores até renomados e famosíssimos nas redes sociais como YouTube, Instagram, Facebook, X, afirmando que a carta de Paulo foi escrita à igreja na Galácia, a carta aos Gálatas. Mas preste atenção, Galácia não é cidade. Esse é um desconhecimento de geografia bíblica. Galácia é uma região da Ásia Menor. Só um momentinho, estou recebendo aqui uma mensagem de uma certa urgência. Um momentinho. Um momentinho. Ok, uma certa urgência. Me desculpe por essa interrupção. Ok, desculpe pela interrupção. Muito bem. Como eu estava falando, o endereço da igreja ou para a carta aos Gálatas não foi dirigida para uma cidade ou para uma única igreja. Essa carta foi dirigida para um conjunto de 4 cidades. E está aqui, ó, na apostila. Formada por 4 cidades. Antioquia da Pisídia, Derbe, Listra e Icônio. Um momentinho. Repetir. Antioquia da Pisídia, Derbe, Listra e Icônio. Essas igrejas nestas cidades foram fundadas na primeira viagem missionária de Paulo. Interessante, que em suas 3 viagens passou por lá. Paulo tinha pelos Gálatas um grande afeto, se sentindo pai e mãe daquela comunidade. Muito interessante isso. Então, anote aí. Quando Paulo escreve essa carta aos Gálatas, ele escreve para igrejas situadas nestas 4 cidades: Antioquia da Pisídia, Derbe, Listra e Icônio. Muito interessante. Agora, cuidado com aqueles pregadores cheios de boa intenção que, lamentavelmente, mudam o endereço. Não Paulo escrevendo para a cidade da Galácia. Não. Galácia não é cidade. Galácia, pela geografia bíblica, é uma província romana, uma região, uma província romana. E nessa província romana era constituída de várias cidades. E aqui as que Paulo estabeleceu igrejas foram 4: Antioquia da Pisídia, Derbe, Listra e Icônio. Qual o propósito da carta aos Gálatas? Trata da controvérsia com judaizantes e fala da liberdade que o cristão tem em Cristo Jesus, não obedecendo à carne, mas mostrando o fruto do Espírito. Paulo demonstra indignação e defende o seu apostolado. É uma argumentação vibrante em prol da liberdade cristã
e universalidade da igreja. Estamos resumindo, né, cada uma dessas epístolas, porque é impossível falar em maiores detalhes. A gente só destaca o ponto mais principal, mais relevante de cada epístola. E quem eram os judaizantes? Os judaizantes eram um grupo de judeus que se convertiam a um evangelho, mas forçavam a tantos judeus convertidos como a cristãos a seguirem continuando a lei. O quê? Exato. Ou seja, forçavam os novos convertidos, tanto judeus como cristãos, a não comerem carne de porco, a guardarem o sábado, a tocar o chofar, né, a usar o talite, a seguir todos os preceitos da lei judaica. Aí você para pensar, ué, então hoje eu estou vendo isso em algumas igrejas, exatamente, tem algumas igrejas aí que você vê camarada vestido de judeu, tocando chofar, colocando o quepá na cabeça, como fosse uma sinagoga. Não é errado entre os judeus messiânicos, que são diferentes. São judeus, mas que creem no Senhor Jesus Cristo. Agora, você fazer uma igreja cristã judia, aí é estranho. Entende? Eu estive em uma igreja alguns anos atrás, não vou dizer quando e aonde, na Grande Boston, já não digo mais nada, que eu fiquei assustado. Eu cheguei lá, o que é isso? Uma cópia da Arca da Aliança em cima do púlpito, do meu lado esquerdo, uma cópia do candelabro de 7 braços, e do meu lado direito, uma cópia do altar do holocausto. Eu falei, está faltando agora o bezerro para sacrificar aqui, porque parece que eu estou dentro do tabernáculo. Que negócio é esse? Aí o pastor de púlpito dizia, irmãos, isso aqui é para atrair a presença de Deus. Peraí, onde está escrito isso? Que precisamos de elementos judaicos para atrair a presença de Deus. Isso é muito sério, né? E isso está acontecendo também nos dias de hoje. Não era um luxo para as igrejas da Galácia, mas também hoje nós vemos algumas igrejas desinformadas na palavra de Deus, querendo reviver os rituais do Antigo Testamento. A carta aos Efésios foi escrita entre os anos 61 e 63 depois de Cristo, e o local da escrita é em Roma. A comunidade aos Efésios situava-se numa cidade portuária com muitos edifícios, os quais se destacava o templo dedicado à deusa Artemis. A comunidade de Éfeso já existia antes da chegada de Paulo, fundada provavelmente por Áquila e Priscila na segunda viagem. Uma florescente comunidade cristã de convertidos do misticismo. E o propósito aos Efésios é uma carta de encorajamento. Deus revela seu plano por Jesus Cristo, desenvolvido na igreja, que é o povo de Deus, e algumas orientações práticas à firmeza na fé, falando da armadura espiritual, da armadura de Deus, e a oração incessante e ao testemunho cristão. Muito bem, eu quero agora fazer algumas perguntinhas nas próximas cartas. São cartas bem curtas, práticas, como, por exemplo, a carta aos Filipenses. Foi escrita entre os anos 61 e 63 depois de Cristo, na cidade de Roma. Alguns de vocês se lembram de alguma coisa da carta aos Filipenses? Vamos lá. Irmã Angélica, irmão Kleber, irmã Isabel. Eu creio que vocês já passaram por essa carta, já leram essa carta, e acredito que tem em mente algum texto, algum versículo, algum assunto, alguma temática que chamou a atenção de vocês. Alguém se lembra de alguma coisa? É uma carta pequena, bem pequena, 4 capítulos. 4, 6. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Olha que interessante, né? Irmão Kleber, lembra de alguma coisa da carta aos Filipenses? Algum texto ou algum assunto que lhe chamou a atenção? Pastor, no momento, estou lembrando o nome. Fala sério, homem. No momento, não, pastor. Tudo posso naquele que me fortalece. Não se lembra Eu desse ia- texto? Aí lembro. Eu ia falar. Eita! Aí E por que será que Paulo falou isso? Aí eu já passo essa pergunta para a irmã Isabel. Por que Paulo fez essa declaração, irmã Isabel, lá em Filipenses capítulo 4? Tudo posso naquele que me fortalece. Ele falou isso por uma razão, né? A senhora se lembra? Tem uma razão bem interessante. Ele estava na prisão? Perfeito. É uma das epístolas, uma das cartas Já escritas em prisão. está na Mas tinha uma, prisão. mas tinha uma razão bem mais específica. Correto, ele estava na prisão, mas tinha uma situação que estava envolvendo naquele momento a Paulo.
Não sei se a senhora consegue se lembrar. Ele fala isso nos versículos que estão antes. Hum, Não. Ele estava expondo aos filipenses as suas necessidades materiais. Ele estava passando muita necessidade material, até com dificuldade para comer, para se vestir. Tanto que ele disse: aprendi a ter tudo nessa vida. Aprendi a ter abundância, como também aprendi a ter escassez. Porque tudo posso em Cristo que me fortalece, né? Ou tudo posso naquele que me fortalece. Aí ele vai no versículo 19. E o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Então, a carta aos Filipenses é uma carta que Paulo dedica com muito carinho à igreja em Filipos, não é? Filipos era uma igreja ali na Macedônia. Ele escreveu, né? Eu vou falar aqui, ó. Filipos era uma cidade onde viviam muitos oficiais romanos, de regiões derivadas dos cultos gregos romanos. A igreja fundada na casa de Lídia e contava com algumas poucas pessoas apenas. Lucas pode ter sido pastor em Filipos. Olha que interessante. Então há essa possibilidade. O propósito desta carta é acalmar os filipenses sobre a situação de sua prisão e agradecer a ajuda enviada pela comunidade enquanto ele estava preso. Aproveita para advertir contra algumas situações de competição existentes na comunidade e previne contra os pregadores judaizantes, ao relembrar que a autenticidade do evangelho anunciado pelos cristãos está na cruz de Cristo. Então, o mesmo problema que Paulo encontrou na igreja da região da Galácia, ele encontra também ali em Filipos, sobre a questão dos judaizantes. A carta aos Colossenses, entre os anos 61 e 63 depois de Cristo, foi escrita na cidade de Roma, e esta comunidade, fundada por volta do ano 53 por Epáfras, está lá em Colossenses 1, 4 a 8. Então, ela foi dirigida à cidade de Colossos, na Macedônia, composta da miscigenação de cultos mistérios com ritos e veneração a divindades gregas. A comunidade durou apenas 7 anos, pois no ano 60, antes da morte de Paulo, foi atingida por um terremoto e desapareceu. Se você vai hoje na Grécia, passa numa região totalmente arrebentada, devastada, lá no norte. E esta região foi a antiga cidade de Colossos, que foi arrebentada por um terremoto na época que liquidou a cidade, ela nunca mais foi reconstruída. O propósito da carta aos Colossenses é uma carta cristológica. O principal problema da comunidade foi um erro de interpretação causado pelo sincretismo, pela mistura religiosa. Procuraram experiências exóticas e fortes e a presença de vários mestres. O autor desenvolve a centralidade de Jesus Cristo, cabeça da igreja. Ele incorpora pessoas à sua morte e ressurreição. As duas cartas aos Tessalonicenses, lembrando que aí está se tratando de uma cidade na Macedônia, ou na Grécia, Macedônia, chamada de Tessalônica. A primeira carta foi escrita entre os anos 48 e 51 depois de Cristo. Local da escrita em Corinto, na Grécia. A comunidade fundada por Paulo na segunda viagem missionária. Supõe-se que os membros da comunidade fossem todos provenientes de escravos da classe de pequenos comerciantes. E o propósito desta carta é considerado uma carta escatológica, ou seja, apresentando os fatos envolvendo a segunda vinda de Jesus, onde Paulo adverte a comunidade a ter calma em relação à volta de Cristo e, ao mesmo tempo, ser vigilante. A primeira carta mostra que era uma igreja jovem e fervorosa, firme no meio dos sofrimentos. A segunda de Tessalonicenses ela foi escrita 6 meses depois da primeira carta, entre os anos 41, 8 e 51 depois de Cristo. Local da escrita continua sendo Corinto. E o propósito desta segunda epístola parece ter sido uma resposta à apreensão dos tessalonicenses, que sofriam grandes perseguições e tinham sido informados erroneamente por uma falsa carta de que o dia do Senhor tinha chegado. Os membros da igreja estavam inseguros quanto a que posição tomar por causa da sua inexperiência. Tinham necessidade de disciplina para impedir que os preguiçosos criassem confusão na vida da comunidade. Olha que interessante isso aqui. Virando a página.
princípio ensinado por Paulo é que embora creiamos na volta de Cristo a qualquer momento, devemos viver nossa vida normal. O problema é que os tessalonicenses ali pararam de trabalhar, pararam de comer, pararam de levar a vida. Vamos esperar a volta de Jesus. Hoje tem crente que vai a esse extremo, né? Para tudo, para a vida, para o trabalho, dá uma de preguiçoso. O que tu tá fazendo? Deitar ali no sofá esticado. Estou esperando o arrebatamento. Peraí, tá igual os tessalonicenses? E isso aí demorou um bom tempo. Olha, levou quase 2 anos para Paulo endireitar a cabeça daquele povo que estava realmente com um espírito de preguiça, com o argumento que Jesus estaria para voltar e não haveria necessidade de continuar trabalhando. Bom, agora vamos às epístolas pastorais. As cartas pastorais foram escritas por Paulo com destino a 2 dos seus companheiros mais próximos, Timóteo e Tito, que foram seus pastores, né? Paulo levantou 2 obreiros e fez deles de pastores. Anote isso aí que isso é importante. Então, Timóteo e Tito, de todos os discípulos do apóstolo Paulo, foram os que ele levantou para serem pastores, os quais eram líderes das igrejas em Éfeso e Creta, respectivamente. Então, Timóteo foi pastor na cidade de Éfeso, ali na Turquia, atual Turquia, e Tito foi pastor na cidade de Creta. Vamos entender a temática de cada uma dessas epístolas. Primeira de Timóteo, data, provavelmente 64 depois de Cristo, após ter se libertado da primeira prisão em Roma. O local da escrita, incerto. Propósito, o trabalho para o qual Paulo nomeou Timóteo envolveu sérias dificuldades. Ele achou necessário escrever uma carta de instrução a seu jovem colaborador que enfrentava problemas. Na carta, ele ensinou Timóteo como combater os falsos mestres, como ordenar o culto da igreja, como escolher os líderes da igreja, como lidar prudentemente com as diferentes classes na igreja. Timóteo devia ensinar a fé apostólica e levar uma vida exemplar o tempo todo. Paulo chega a dizer em 1 de Timóteo, capítulo 4, se não me trai a memória, vamos ler esse texto? 1 de Timóteo, capítulo 4. Muita gente lê esse texto, mas não entende, né, o pano de fundo histórico, porque Paulo usa essa expressão no capítulo 4, versículo de número 12. Alguém pode ler para mim, por favor? Primeira carta de Paulo a Timóteo 4:12. 4:12. Ninguém despreze a tua mocidade, mas se o exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, na caridade, no espírito, na fé e na pureza. Talvez vocês já leram ou já ouviram falar. Por que Paulo usa essa expressão tão, vamos dizer assim, contundente, tão determinante? Ninguém despreze a tua mocidade. Alguém já ouviu falar o porquê disso ou não? Nunca? Paulo, ele estava numa tarefa muito difícil de colocar Timóteo para ser pastor em Éfeso. Mas qual a dificuldade de colocar um pastor numa cidade? Enorme. Pelo menos em Éfeso, a igreja de Éfeso era uma igreja um tanto antiga, né, em relação àquele tempo presente, ou seja, ela tinha mais de 20 anos de idade. O grande problema ali é que ela era constituída por um presbitério, por um grupo de obreiros, de homens de mais de 70 anos de idade. A média era de 70 a 90 anos. Então era um presbitério de obreiros idosos. E Timóteo tinha 30 anos aproximadamente, quando Paulo coloca para ser o pastor ali da cidade de Éfeso. Então, os presbíteros, que era o corpo de obreiros que governavam aquela igreja, eles olharam para Timóteo e com certeza disseram, embora a Bíblia não diz nada disso, mas para Paulo colocar essa abordagem, olharam para ele de cima a baixo: quem é você, pirralho? Você é um meninão. E qual a tua idade? 30 anos. 30 anos era uma inexperiência a toda prova. E os presbíteros ali, segundo Flávio Joséfo e Eusébio de Cesareia, que são os historiadores extrabíblicos,
tinham de 70, 80, 90 anos de idade, tinham até alguns com 100 anos. E olhando a Timóteo, chegaram à conclusão: isso aqui é uma criança. Como é que Paulo faz uma loucura dessa? Colocar uma criança para pastorear a nossa igreja, uma vez que ela é antiga e nós somos os presbíteros. Aí Paulo deixa claro: ó, ninguém despreze a tua mocidade, ninguém despreze os teus 30 anos, mas te coloca como exemplo dos fiéis, ó. Seja exemplo na palavra, seja exemplo no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Então, Paulo dá uma injeção de ânimo, de incentivo a Timóteo para que ele não se sinta nem menosprezado e nem intimidado pela experiência dos mais antigos. A segunda carta a Timóteo já muda um pouco o tom. Foi escrita provavelmente em 66 depois de Cristo e o local na cidade de Roma. E o propósito? Qual é o propósito? Paulo era prisioneiro em Roma e estava próximo de sua morte. Olha só. Seus colaboradores haviam partido. Apenas Lucas estava com ele. Então, o médico amado Lucas estava ali com Paulo na redação da segunda epístola a Timóteo. Mas a maior preocupação de Paulo era com Timóteo. Então, ele escreve as suas últimas instruções sobre o ministério, sobre fugir dos falsos ensinos e sobre as características de um verdadeiro ministro de Deus. Ou seja, Paulo tinha um carinho todo especial a Timóteo. Mas Paulo também se dedicou a Tito, um outro pastor, não tão jovem quanto Timóteo. Os historiadores creem que Tito deveria ter entre 45 e 55 anos de idade. Paulo já tinha aproximadamente os seus 65 a 70. A data da escrita, 65 depois de Cristo. O local da escrituração, da redação de Tito é incerto. O propósito da carta a Tito, muito semelhante à primeira Timóteo. Ambas as epístolas ocupam-se com as qualificações daqueles que devem liderar e ensinar a igreja. Paulo dá instruções sobre a organização da igreja, a doutrina correta e a vida santa. Pois Tito deveria ordenar os presbíteros das igrejas cretenses. Se vocês leem a fundo a epístola de Paulo a Tito, vocês vão entender uma coisa bem interessante. A ilha de Creta, uma ilhazinha ali no norte do mar Mediterrâneo, coladinho com a Turquia, ela tinha uma fama de ser a ilha dos crentes fofoqueiros. O quê? Sim, senhor. Era a ilha que tinha mais crente fofoqueiro em nenhum outro lugar. Pensa num espírito de fofoca. Dominava pesado a ilha de Creta. Era do pastor ao diácono. E aí Paulo, obviamente, teve que fazer umas mudanças e colocou quem? A Tito. Vamos à carta de Tito, aí você vai entender isso que eu vou dizer, que eu estou dizendo, por algumas características que ele se dirige a Tito. Tito 1,4. Tito, capítulo 1, versículo 4. A Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Encargo de organizar a igreja de Creta e reprimir os falsos doutores. Por esta razão te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros como já te mandei. Aquele que for irrepreensível, marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes. Porque convém que o bispo seja irrepreensível como dispenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de toda ganância, mas dado à hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante, retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso, tanto para demonstrar como a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Olha o versículo 10, presta atenção. Porque há muitos desordenados, faladores, vãos e enganadores, principalmente os da circuncisão, ou seja, eram judeus convertidos, dados à fofoca.
Versículo 11, os quais convém tapar a boca, homens que transtornam casas inteiras, ensinando que não convém, por torpe ganância. Um deles, seu próprio profeta, disse: os cretenses são sempre mentirosos, bestas ruins, ventres preguiçosos. Olha a dor de cabeça que Tito ia encontrar na ilha de Creta. Meu Deus, pastorear um povo desse é difícil, né? Mas Deus deu força, deu graça a Tito, usou a Paulo para instruí-lo, e lá foi ele. Versículo 14, não dando ouvidos a fábulas judaicas, nem os mandamentos de homens que se desviam da verdade. Todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes, o seu entendimento e consciência estão contaminados. Confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras, sendo abomináveis e desobedientes e reprovados para toda boa obra. Então, essa é a temática básica da carta de Paulo a Tito. O capítulo 2 se ocupa da exortação aos velhos, às mulheres, aos jovens, aos servos, né? E Tito deve ser ele mesmo um exemplo de tudo. Também o capítulo 2 se ocupa da graça da salvação, que há de se manifestar a todos, e Tito deve falar dela. A mesma coisa entre o capítulo 3. Aí ele começa nas recomendações, lá no capítulo 3, versículo 12, até o finzinho. Muito interessante, curtinha, bem curtinha, mas tem um conteúdo doutrinário, pastoral lindo, lindo. Embora é uma carta pastoral, mas tem um ensinamento, um conjunto de ensinamentos bíblicos muito preciosos. Por fim, a carta a Filemon, entre os anos 61 e 63, escrita em Roma. É uma carta a um amigo de Paulo, que era um cristão de boa posição e tinha um escravo fugido, chamado Onésimo. Paulo acredita que o evangelho pode mudar as relações entre as pessoas, por isso escreve a Filemon, provavelmente convertido pelo apóstolo, para aceitar novamente Onésimo, que provavelmente havia perdido a intervenção de Paulo e fosse perdoado pelo patrão. Paulo então pede a Filemon que aceite a Onésimo não mais como escravo, mas como irmão. Já falamos aqui desse assunto, né? Sobre o perdão, como é difícil perdoar. E a carta a Filemon, vamos dizer que é a carta que nos motiva a viver ou a experimentar o que é o exercício do perdão. Passando para a próxima página, as cartas gerais. É um pouquinho extensa, não vou entrar em maiores detalhes, né? A carta aos Hebreus é uma carta de exortação, de exame, de expectativa, né? É uma carta que ela foi escrita voltada para o futuro e olhando para o exercício do sacerdócio judaico, só que numa perspectiva cristã, apontando tudo para Cristo. Ninguém sabe quem é o autor da carta aos Hebreus. A tradução da Bíblia em inglês, King James Version, chegou a colocar que o apóstolo Paulo foi o seu autor, mas as características da carta aos Hebreus não tem nada que aponte para o apóstolo Paulo, foi apenas uma especulação. Aqui na apostila nós estamos colocando, né, sugestões de quem poderia ter sido seu autor. Poderia ter sido Lucas, Barnabé, Apolo, Silas, Áquila, Priscila, mas nenhuma conclusão, nenhuma, digamos assim, nenhuma investigação conclusiva que possa apontar quem foi de fato o autor da carta aos Hebreus. Foi escrito provavelmente entre os anos 64 e 68 depois de Cristo. Não cita a destruição do templo que se deu no ano 70, né? E o local da escrita também foi incerto. A gente também não sabe aonde foi escrita a carta aos Hebreus. Temos apenas uma única indicação, está aqui na apostila, sendo que a única indicação encontra-se em Hebreus 13, 24. Os da Itália vos saúdo. Mas é uma carta muito bonita e ela fala basicamente da superioridade do sacerdócio de Cristo. A carta de Tiago. Aqui lembra-se que aqui é Tiago, irmão de Jesus. Teve um outro Tiago que não era irmão de Jesus. Foi escrito entre os anos 45 e 50 depois de Cristo, na cidade de Jerusalém. O livro de Tiago, a carta de Tiago, se dirige aos cristãos judeus dispersos entre todas as nações, com ensinos práticos e éticos. Então, a carta de Tiago, ela traz muito ensino de vida, né?
como cuidar a língua, como ter um bom comportamento, ter uma boa ética, como ser um bom cristão, como exercer, né, o amor cristão. Essa é o resumo da temática da carta a Tiago. Primeira carta de Pedro. Pedro foi o seu autor, provavelmente em 63 depois de Cristo. O local não se sabe. Provavelmente Babilônia, né? Ou não se sabe definitivamente. Como aqui fala, existem duas hipóteses mais defendidas: Roma, como a Babilônia simbólica, ou a Mesopotâmia, a Babilônia literal. E o propósito da primeira carta de Pedro foi para exortar o povo de Deus, que vive fora da sua pátria, os forasteiros da dispersão, a viverem uma vida santa e obediente. Só um resuminho. Segunda carta de Pedro, o próprio Pedro é o seu autor, escrita entre os anos 66 e 67, aí sim, foi na cidade de Roma. E o propósito é ensinar a lidar com os falsos mestres e pessoas de caráter mau que entram na igreja e estimula as práticas cristãs para o crescimento espiritual e ao encorajamento a uma vida sóbria até a vinda de Jesus. Agora, as cartas de João são bem interessantes. A primeira é o apóstolo João, irmão de Tiago, filho de Zebedeu, provavelmente escrita nos anos 85 e 95 depois de Cristo. O local desta carta provavelmente incerto, mas pode-se sugerir Éfeso. E a primeira carta se ocupa em combater a heresia do gnosticismo, que estava começando a se instalar no final do primeiro século. O gnosticismo ensinava que Jesus não era o Filho de Deus, que não era divino, era unicamente humano. Então, o gnosticismo estava entrando com muita força. Além disso, João escreve para desmascarar os falsos mestres, dar ao crente a certeza da salvação através da semelhança com Deus, quando nos tornamos filhos dele, não vivemos no pecado, mas em amor uns com os outros. É conhecida como a carta do amor. A segunda carta continua sendo o apóstolo João seu autor, no mesmo período de 85 a 95 depois de Cristo. O local é incerto, mas também pode se sugerir Éfeso. O conteúdo da segunda carta, pequenininha, ela é pequena. João escreve para os cristãos demonstrassem o seu amor por Deus e seu Filho Jesus, ao obedecer o mandamento de amar uns aos outros e viver suas vidas em obediência às Escrituras. A terceira carta segue sendo João, o apóstolo, né, no mesmo tempo e também no mesmo local sugerido, Éfeso. E o objetivo de João escrever essa terceira epístola é triplo. Primeiro, ele escreve para elogiar e incentivar seu amado colega de trabalho, Gaio, em seu ministério de hospitalidade aos mensageiros itinerantes que iam de um lugar a outro para pregar o evangelho. Depois, ele indiretamente adverte e condena o comportamento de Diótrefes, líder ditatorial que tinha assumido uma das igrejas na província da Ásia. E, por último, ele louva o exemplo de Demétrio, discípulo sobre o qual relatava-se um bom testemunho. Então, a terceira carta de João, ela tem um conteúdo um tanto pessoal. Judas, uma carta interessantíssima, pequenininha também. Judas, irmão de Tiago, irmão de Jesus. Há duas hipóteses, uma anterior à segunda de Pedro e uma posterior, ou seja, se antes a data da sua redação seria 65 depois de Cristo, e se depois poderia ter sido no ano 80. O local da escrita não se sabe, mas o propósito é muito interessante. Visava falar sobre o fim dos tempos, para o fim da era da igreja, exortando a batalhar pela fé. Falsos profetas estão na igreja e os santos estão em perigo. O uso de Judas nas bem conhecidas ilustrações históricas de Sodoma e Gomorra, Caim, Balaão e Coré, lembrou aos cristãos judeus da necessidade da verdadeira fé e obediência. Não sei se os irmãos sabem, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, é que o tempo não nos permite entrar nesses detalhes agora, mas eu vou mostrar para vocês que Judas, sim, a primeira carta aos Coríntios e a carta a Judas são as duas cartas do Novo Testamento que, por permissão do Espírito Santo, foram incluídos pedaços de livros seculares ou de livros chamados apócrifos, não reconhecidos como inspirados pelo Espírito Santo. Isso não desmerece, né, a autoria desses livros como sendo inspirados pelo Espírito Santo, haja visto que o conteúdo não inspirado, vamos dizer assim,
originalmente falando, ele é bem pequenininho, que ele entrou ali para ocupar um espaço para cumprir a inspiração do texto em si. Vamos em Judas. Abra lá comigo na Epístola a Judas, versículo 14. Quem puder ler, por favor, leia para mim o 14 e o 15. Judas, versos 14 e 15. Quem achar pode ler para mim, por favor? Versos 14 e 15. E destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: Eis que é vindo o Senhor com milhares dos seus santos, para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que os ímpios pecadores disseram contra ele. Obrigado, irmão Kleber. Anote aí, esses dois versículos, eles são tirados, extraídos do livro de Enoque, o livro apócrifo de Enoque. Já ouviram falar do livro de Enoque? Alguém já ouviu falar? Livro de Enoque, isto. Então, esses dois versículos, eles são literalmente extraídos lá do livro de Enoque. Houve, então, uma permissão do Espírito Santo, né, que essas duas menções do livro de Enoque se encaixassem aqui dentro para fechar o conteúdo e dar sentido. Muitíssimo interessante. A mesma coisa acontece na primeira carta aos Coríntios, que existem 4 citações de filósofos gregos. 4, totalmente permitido pelo Espírito Santo, para que fizessem parte do conteúdo inspirado da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Nós vamos terminando aqui, virando a página. É um pouco extenso e não vamos fazer praticamente a leitura, porque, repito, é bastante extenso e o tempo já está nos apertando contra a parede, que é a página 42, um resuminho bem objetivo sobre o livro mais difícil da Bíblia, né? Sem dúvida nenhuma, é o livro do Apocalipse. O livro do Apocalipse, eu vou resumir para vocês. Ele é o mais difícil por 3 razões. É o único livro da Bíblia que você encontra, ao mesmo tempo, as 3 linhas de interpretação: a interpretação simbólica, a interpretação figurada e a interpretação literal. Por todo este livro de 22 capítulos possuir essas 3 linhas de interpretação é que faz dele bem difícil, porque você vai se encontrar com textos que falam só de símbolos. Outros sim, você vai encontrar outros textos que só falam de figuras de linguagem. E outros textos que falam do que é literal, que é fácil de você ler e interpretar. Mas praticamente mais de 75% do livro do Apocalipse está numa linguagem simbólica e numa linguagem figurada, que faz desse livro definitivamente o mais difícil da Bíblia. Fora também a dificuldade piora por causa das interpretações, não dos formatos, mas das interpretações das profecias. Vamos ler só essa partezinha aqui na página 42, as interpretações de Apocalipse, né? O autor do Apocalipse é o mesmo apóstolo João, o autor do Evangelho e das 3 epístolas que levam seu nome. O local da escrita na ilha de Patmos, né, no meio do mar Egeu, propriedade da Grécia. E o destinatário é 7 igrejas da Ásia Menor. Vamos lá, então? As 4 interpretações do Apocalipse, e a gente com isso aqui termina. A preterista, a historicista, a idealista e a futurista. A interpretação preterista vê todos ou quase todos os eventos no livro do Apocalipse como já tendo ocorrido antes do final do 1º século. Essa era uma interpretação muito comum lá no passado. Aí temos a historicista, que vê o livro do Apocalipse como uma análise da história da igreja dos tempos apostólicos até o presente.
Temos a interpretação idealista, vê o livro do Apocalipse como uma representação da luta entre o bem e o mal, e a futurista, vê o livro do Apocalipse como profético dos eventos que hão de vir. Aí você vai me perguntar, qual dessas 4 interpretações nos encaixaríamos? Com a historicista, não é? A idealista e a futurista. A preterista nem tanto. Então, dessas 4, a número 2, a número 3 e a número 4 se encaixariam perfeitamente dentro da nossa visão bíblica, né? De estudo bíblico, de conhecimento bíblico. É uma visão bem equilibrada. Aí nós temos na página seguintes, né, a descrição bem curta das igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, né? Aí nós falamos sobre o elogio, a crítica, a orientação e a promessa que Jesus dá a cada uma destas 7 igrejas. Na página 45, nós vemos o mapinha, como já mostramos também nos nossos slides, das 7 igrejas da Ásia e a ilha de Patmos. Aí vemos um resumo de todo o livro, né? Capítulos 4 e 5, 6 a 20, 20 a 22, a importância do livro e o Apocalipse na prática. Como estão percebendo, aqui é um resumo bem mastigado do livro para você ter o quê? Uma visão simplesmente panorâmica, bem panorâmica, para você ter aquela noção, porque tem gente que não tem nenhuma noção do que é o livro do Apocalipse. É um livro difícil, irmãos. Se você já leu ele uma vez, olha, você parece que lê 2, lê 3, lê 4, lê 5, lê 6, lê 7, lê 10 vezes, ele ainda não faz muito sentido, devido, repito, a essas 3 linhas digamos, de compreensão, não de interpretação, simbólica, figurada e literal, porque você precisa aprender a conhecer os símbolos e as figuras para interpretar corretamente o livro do Apocalipse. Bem, meus irmãos, diante já do exposto, fechamos a nossa matéria de síntese do Novo Testamento. Acreditamos que já o irmão Kleber e irmã Isabel já estão decolando, né, já para fechar o nosso curso básico em teologia, mas aí temos a provinha na próxima semana, próxima quarta-feira, dia 1º de maio, e aí eu vou estar depois conversando em off, né, com o irmão Kleber, com a irmã Isabel, né, como já havíamos falado, na próxima, dia 2 de maio, para vermos como é que vamos fazer a questão da transferência, caso desejem e queiram, para o médio. Também eu talvez também estarei chamando a irmã Angélica para ajustarmos a questão da quinta-feira. Então a senhora já se prepara, que é bem provável que a senhora vai cair, não de paraquedas, né, mas de avião e tudo, na quinta-feira, né? Aí nós vamos ver como nós poderíamos ajustar a sua entrada na turma da quinta-feira. Acredito que seria, porque nós já estamos na terceira aula da matéria da quinta-feira. Aí nós temos que ver se essa matéria que nós vamos ter em seguida é a matéria que a irmã não fez, para não haver uma repetição. Não convém trabalharmos com repetições. Né? Lá na quinta-feira estamos trabalhando com uma sequência um pouco diferente, né? Mas temos que olhar com carinho para que essa sequência não se atropele com as matérias que a irmã já fez. Perguntas, dúvidas? Fale agora ou se calhe até a próxima semana. Acredito que não temos dúvidas ou perguntas. Perfeito, meus irmãos. Muito obrigado de coração pelo esforço que vocês fizeram, né? Pelo irmão Kleber, irmã Isabel, irmã Angélica. Obrigado pelo voto de confiança, pela paciência que vocês estão aí tendo para com a minha pessoa e a perseverança que vocês estão demonstrando em cada quarta-feira, na medida do possível, estudarmos juntos a palavra de Deus, né? E aí estaremos conversando, repito, semana que vem com o irmão Kleber e a irmã Isabel, com respeito se desejarão ou não passar para a nova etapa do médio em teologia. A turma do médio também está pequena, estamos ali com uns 6, 7 alunos, né? Porque houve uma, digamos assim, quando terminou o básico, alguns alunos não quiseram passar para o médio, ficaram parados, eles não desejaram avançar, por isso que não houve um crescimento da turma do médio em teologia, né? Se os irmãos, os dois, forem para lá, então já vai dar uma pequena
levantadinha. Agora está crescendo, graças a Deus, a turma da terça e da quinta, né? Nós estamos agora, repito, na turma da terça-feira, hoje é a maior turma do básico em teologia. Estamos com 19 alunos, para a glória do nosso Deus. Ele que faz essas coisas maravilhosas. Vamos agradecer ao Senhor nosso Deus, tá? Vejo vocês na próxima quarta-feira, anote aí, 8h30. Somente será a prova de síntese do Novo Testamento. Eu vou precisar de no mínimo 2 semanas para fechar todas as notas, todas. Eu já vou enviar no privado de vocês as notas das últimas matérias e até mesmo um pequeno boletim para então vocês saírem com tranquilidade, porque eu já posso afiançar-lhes, vocês já estão com notas bastante boas, razoáveis até, para irem para o médio sem nenhuma dificuldade. Muito obrigado, irmão Kleber, irmã Isabel e irmã Angélica. E irmã Angélica estará então agora nos despedindo com uma palavra de oração, tá? Vejo vocês próxima quarta, 8h30 na nossa prova. E aí na outra semana, em 2 semanas, vamos ver para onde o povo de Deus vai estar indo, né? Alguns para o médio e alguns para a turma da quinta-feira. Alguns não, uma só irmã. A tristeza dela, né? Que eu esperava que ela pudesse ficar na quarta. Mas, repito, o povo não está querendo na quarta-feira de jeito nenhum. Angélica, nos despedindo com uma palavra de oração, por gentileza. Pai, obrigado, Senhor, por tudo. Que o Senhor nos abençoe nossas vidas, nossa casa, nossos filhos. Que o Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal. Que a tua graça, bondade e misericórdia do Senhor está sobre nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Oração rápida, objetiva e falou tudo. Irmãos, estudem os exercícios, porque é dali que nós vamos extrair o conteúdo da nossa provinha. Nosso lema para fecharmos a nossa aula de hoje: seriedade, Verdade. compromisso, disciplina, Disciplina, seriedade, compromisso, disciplina, seriedade, compromisso e disciplina. É necessário que ele cresça e que eu diminua. É necessário que ele cresça e que eu diminua. É necessário que ele cresça e que eu diminua. E a Deus damos o quê? A honra, a glória e o poder. Quero agradecer a você que já fez o seu pagamento. Se ainda não fez o pagamento no mês de abril, tem até o dia 30 para fazê-lo, tá bom? Muito obrigado, Deus os abençoe. Ótima noite de quarta-feira, uma ótima semana, o que resta dessa semana. Vejo vocês próxima quarta, se Deus quiser, 1 de maio, 8h30 da noite, com a nossa provinha. Muito obrigado a vocês, Deus abençoe. No coração de vocês, a paz do Senhor Jesus. Próxima quarta estamos aqui, se Deus quiser. A paz do Senhor a todos. Bom descanso.